Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou explicar dentro do Microsoft Word a como criar tabelas, tá? Então, a primeira coisa, tá, a se fazer é vir aqui na guia chamada Inserir, ok? E clicando na guia Inserir, nós vamos ter aqui a opção chamada de Tabela. Ao clicar em Tabela, nós vamos ter aí uma malha quadriculada, qual que vai determinar o quê? Só de passar o mouse em cima dessa malha, vocês vão perceber que aqui horizontalmente ele vai criar a parte de colunas, e se eu deslizar abaixo ele cria as linhas. No caso aqui, o limite que nós temos aqui é 10 por 8, ou seja, seriam 10 colunas e 8 linhas. Mas teríamos uma outra opção, que seria a opção de inserir tabela. No inserir tabela, eu posso determinar aqui a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. No caso aqui, eu vou manter um número de colunas para 4 e número de linhas 1. E aí eu vou dar um OK. Quando foi dado um OK aqui, ele vai aparecer esse local e aí eu consigo preencher essas áreas retangulares, que é chamada de células, inserindo palavras, textos ou números em geral. Então vou colocar aqui, montar uma tabela, colocar aqui funcionário, e aí para ir de uma maneira um pouco mais rápida, para eu saltar para outra célula, eu aperto a tecla Tab. Apertou a tecla Tab, eu consigo colocar os outros detalhes aqui, tá? Então vou colocar aqui, o título chamado salário. Vou dar um salto aqui, colocar função e tempo de empresa, tempo empresa. E aí eu posso fazer o seguinte, eu tenho algumas opções a qual eu posso inserir linhas abaixo. Então, por exemplo, aqui eu tenho, quando começa a desenvolver uma tabela, ele aparece aqui, digamos de maneira adicional, duas guias ou abas. Uma é chamada de design e a outra é relacionado a layout, que é a estrutura da tabela. Então, quando eu cliquei aqui, tá? Eu tenho a opção de inserir a opção de linhas abaixo, ou também eu posso aqui no final apertar algumas teclas Tab. Então vou apertar aqui uma, apertando Tab aqui eu insiro mais outra linha. Então, apertando Tab, eu também consigo inserir tabelas, no caso, linhas abaixo. Então, aí eu vou colocar aqui alguns nomes, tá? Determinar aqui alguns esquemas de valores, tá? Então, aqui nele eu consigo colocar alguns nomes aí, tá? Então, vou colocar aqui. Então, vou digitando aí, vou colocando. Vou colocar aqui alguns valores. Opa. Inserir aqui alguns dados. Só para preenchimento. Opa, deixa eu colocar aqui só mais um. Recepcionista. E eu colocar aqui um nome da empresa. Bom, aí eu coloquei essa estrutura e aí o que acontece? Aqui no canto eu tenho esse quadradinho a qual eu posso aumentar a proporção da tabela, tá? Ou para baixo ou também posso reduzir, tá? No caso aqui eu vou reduzir a largura das colunas, vou deixar ela mais ou menos assim. Basta pressionar e mover. Outra curiosidade, eu posso fazer o seguinte, se eu clico aqui nesse quadradinho, você vai selecionar toda a tabela, ok? E aí, se eu vir aqui na opção de design, eu tenho a opção de estilos de tabela.
eu posso dar um clique aqui nessa setinha e só de eu passar o mouse em cima, ok? Eu consigo criar um estilo de tabela, um estilo de design diferente. Ó. Então você pode clicar aqui novamente, vir no design, escolher aqui algum formato, tá? Algum formato diferenciado aí. Então essa é uma maneira, uma das mais rápidas de se desenvolver um estilo, né, uma estrutura de tabela. Eu vou dar uma continuidade em um próximo vídeo com a parte 2 explicando algumas coisas um pouco mais detalhadas, tá? Eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal e deixem o like no vídeo. Muito obrigado e até a próxima videoaula.